Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nós, hoje e sempre. Para nós é um motivo de muita felicidade estarmos aqui no centenário do Centro Espírita Bezerra de Menezes, fundado em 9 de março de 1924. 100 anos hoje. A nossa mesa está composta, eu, José Marcondes do Nascimento, presidente na atualidade, a nossa irmã Lindalva, presidente de honra da nossa casa, nosso irmão Washington Pereira, presidente da Federação Espírita Pernambucana, e o nosso irmão Frederico Menezes, conhecido de todos nós. Então, vamos dar as boas-vindas para todos aqui que se encontram, várias instituições aqui presentes. Antemão, a gente pede desculpa, porque estamos no processo de reforma, uma casa de 100 anos, e aí está um pouco meio por conta do calor, isso tudinho, mas esse calor humano, esse calor cheio de amor, de afeto, né? Então, nós queremos dar as boas-vindas a todas aqui presentes, que possamos ter uma noite de muita paz, muita luz, né? E aí, eu, por exemplo, cheguei aqui no Bezerra de Menezes em outubro de 1991. Era um domingo à tarde, pela primeira vez que eu cheguei aqui, eu fui recepcionado por esta pessoa aqui, esta criatura. Era uma mesinha que ficava lá fora, e aí ela me recebeu, né, com muito carinho, ela juntamente com Dona Maria Gomes, que já se encontra na espiritualidade. Então, passado o tempo, tudinho, mas ela continua sendo, né, para todos nós aqui do Bezerra de Menezes, ela continua sendo, além da presidente de honra, ela continua sendo uma mãezona para todos nós. E quando ela está presente, ela gera uma segurança para todos nós, ela gera aquela confiança, que a gente sabe que tudo vai dar certo porque ela está presente. Então, é um carinho de mãe mesmo que nós temos por ela, e que ela continue sempre conosco, aqui fazendo parte desta casa, né? E vamos adiantando, eu vou pedir para que ela fale, né, o Bezerra de Menezes na vida dela, né? Porque todos nós, o Bezerra de Menezes é uma casa que a gente quando chega aqui dificilmente quer sair, porque é uma casa que nos acolhe muito. É uma casa de muito amor, uma casa que faz com que a gente tenha esse carinho de família, essa coisa toda. Então, vou passar a palavra para ela. Ela vai falar a respeito, né, do Bezerra de Menezes na vida dela. Ela vai ter um tempinho aqui para falar. E aí, depois, ela vai fazer a prece de início da nossa nessa festividade da noite de hoje, nessa celebração dos 100 anos. Passar a palavra para ela, nossa irmã Lindalva. Boa noite, meus senhores. Boa noite, minhas senhoras. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É uma alegria para todos nós. Bezerra de Menezes tem sido para mim esta casa, que tem o nome dele, tem sido um coração muito grande. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, a maioria vem pela dor. Eu vim pela dor. Meu esposo queria trazer para o Bezerra, era a casinha menor, dessa daí para trás. E eu disse, para onde vai me levar? Ele disse, para o centro. Como? Lá tem médico? Disse, tem. Como assim? Vamos lá. Eu disse, eu não quero ir. Mas eu vim a pulso. Vim mesmo. Sem querer. Entrei sem querer, um cara até meio aborrecida. Comecei, a reunião já tinha começado, e meu cunhado chamou seu Antônio Saborito, que ele foi me aplicar um passe.
Lá na frente tinha 2 quartos. Ele me pôs num quarto que hoje é a biblioteca e me aplicou um passe. Eu senti um palmo acima do chão. Eu disse comigo mesmo: meu Deus, eu não quero isso para mim. O que é que eu faço? Comecei a tirar o pensamento. Daí ele terminou o passe, eu vim para o salão, ouvi a palestra. Se me perguntarem o que foi que estava conversando, eu não posso responder porque eu não me lembro disso. Eu comecei a cochilar e meu marido me balançava. Eu disse: eu não estou dormindo. Eu fazia cochilando, para ele ver que eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo. Ele perguntava: passou a cabeça? Eu não, como? Se eu não fui para o médico. Aí eu cochilava de novo. Passou a cabeça? Não, mas tinha passado, né? Eu não queria dar o braço a torcer. Eu não queria vir para cá, mas vim. Daí eu disse, fui para casa, fiquei lá, ele disse, vamos para o centro. Ah, hoje eu estou tão cansada, tem tanta costura para entregar. Noutra semana, nas quarta-feiras, vamos para o centro. Eu diria a mesma coisa. Mas um dia eu disse, olha, eu vou. Cheguei aí, encontrei Maria Gomes, Edileuza Teixeira e mais outras pessoas que eram o departamento feminino. E eu me entrosei no departamento feminino. Tinha flores que ensinavam, eu me prontifiquei em ensinar o corte de costura. Era o que eu sabia. Mas aí ensinava um e a outro, mas foi disperso, terminei não ensinando. Aí disse, Lindalva, vamos fazer a campanha. Eu disse, como é a campanha? Aí me disseram, eu comecei a bater de porta em porta. Levava assim, levava fora, bati numa casa de um cidadão, que ele estava com a esposa doente, eu não sabia. Ele me disse umas coisas, mas eu agradeci e deixei uma mensagem. Passando depois, vamos fazer uma reunião para fazer o bazar, a feirinha. Eu disse, vamos. Eu fui na prefeitura, falei com o vice-prefeito. Ele então disse que eu podia fazer a feirinha, não era bazar beneficente, porque não iria me cobrar nada. Então eu fui, fiz, depois fui fazendo a sopa, fui trabalhando, fui vice-presidente 3 vezes. E presidente desta casa eu fui 4 vezes. Graças a Deus, eu me sinto muito bem aqui. Na segunda-feira vim fazer a sopa, ajudar as meninas. Eu me sinto outra, não sinto dor. Essa casa tem para mim, eu tenho um grande amor por ela. É a minha segunda casa. Aqui onde eu encontro paz, não só eu, mas todos nós. Encontramos paz, encontramos amor, encontramos, absorvemos essa graça que Bezerra de Menezes sempre derrama sobre nós. E isso, graças a Deus, eu estou até hoje nesta casa que me faz um bem muito grande. Eu só tenho que agradecer a Bezerra de Menezes. Eu peço toda noite que ele me ajude a diminuir minhas dores. Mas parece que eu estou com pouca fé. Que ele vai ouvir tantas pessoas que dizem, olha, você depois eu ouço a sua palavra. Mas mesmo assim, eu peço a Bezerra, ele me ajuda. Hoje eu estou até hoje com esses companheiros e amigos, porque são todos uma família. Aqui são todos uma família. Esses anos que eu estou aqui nesta casa, eu não encontro nenhuma desavença. Todos me atendem, todos me perguntam, todos perguntam se está bem, se está ruim,
se faz ou deixa de fazer. Mas, graças a Deus, Bezerra de Menezes tem sido um pai para todos nós. Todos nós pedimos a Bezerra: Bezerra, me ajude. Bezerra, me faça isso. Bezerra, me faz aquilo. E ele sempre ajuda as pessoas. Ajuda sim, porque nós também devemos o quê? Ajudar os outros. A sopa que nós fazemos ajuda aquelas criaturas que são beneficiadas na nossa casa. Se dá uma feira todo fim do ano, mas isso é trabalho das abelhinhas que trabalham aqui. Tem doações que nós recebemos. Isso tudo é uma ajuda para a casa espírita, para toda a casa espírita. Não é só o Bezerra de Menezes. Muita casa espírita recebe ajuda dos seres humanos, porque os seres humanos são pessoas ótimas, são pessoas agradáveis. Nós precisamos participar mais dela. Nós precisamos abraçar mais elas. Nós precisamos querer mais bem a todos nós, que todos nós merecemos esse amor que Jesus nos distribui por todos nós. Meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado por este momento, desde pouquinho de palavras que eu fiz essa hora. Eu sou uma criatura que ama todos. Nossos irmãos estão sempre aqui nos ajudando. Muita paz para todos e Jesus nos abençoe hoje e agora e sempre. Obrigado por mais isso. Então, meus irmãos, vamos orar. Elevar o nosso pensamento ao alto. Elevar o nosso pensamento para aquelas criaturas que estão doentes nos hospitais, nas penitenciárias, porque eles são nossos irmãos e merecem a nossa oração. Oremos, Jesus, amor de todas as horas, sempre te pedimos que nos ajude e nos proteja. Abençoe esta família Bezerra de Menezes e esses amigos e companheiros que estão aqui presentes, que vieram assistir o centenário desta casa. Esta casa tem dado muita paz a muita gente, tem curado, tem feito amor por todos os nossos corações, tem agradado a todas as pessoas. E assim, Senhor Jesus, com esta prece, te pedimos em nome do Pai, em nome do nosso amigo Jesus de Nazaré, e a ti, Bezerra de Menezes, que ajude sempre a todos, que nos ajude, que nos proteja, que nos sempre tenha seus braços abertos para abraçar todos nós. E dizer a ti, muito obrigado. Obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Assim seja. Dando continuidade, vamos passar a palavra ao nosso irmão Frederico Menezes, né? Ele vem lá da Sociedade Espírita Casa do Caminho. Que ele seja mais uma vez bem-vindo aqui para todos nós. E ele vai falar a respeito do tema da noite do centenário, que é mantenhamos em fidelidade com o Senhor. Caras amigas, caros amigos, boa noite a todos e a todas. Aos amigos que vão assistir esta palestra posteriormente, nosso desejo de paz e de tranquilidade. Sentindo este calor mais do que humano, eu quero externar a extrema alegria e a honra de ser o palestrante nesta data expressiva
100 anos de atividade de uma instituição espírita. Não é fácil, sobretudo ao observar que nós, enquanto movimento, enfrentamos batalhas, lutas árduas, para que o pensamento do Consolador possa alcançar o maior número de criaturas. Feliz por rever muitos amigos. Feliz por conhecer outros tantos, observando amigos de outras instituições e até do estado da Paraíba, que veio assistir a este encontro de almas. E eu gostaria de começar lembrando o pensamento de um grande sábio do Oriente, Paramahansa Yogananda, que ele dizia sempre em suas exposições: a causa, a origem do sofrimento humano encontra-se na ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento sobre quem somos nós, a nossa natureza espiritual, a origem da vida, o sentido da existência, o objetivo das nossas experiências. Porque estamos envergando um corpo físico, se somos almas? Qual é o sentido de voltarmos à Terra? Porque Yogananda era também reencarnacionista. Da mesma maneira como um pensador e escritor da Alemanha, Goethe, no século XVIII, definia a criatura humana como sendo semelhante à água da chuva, vem do céu, passa um período aqui na Terra, volta ao céu através do fenômeno da morte, e de novo mergulha na Terra. O movimento cíclico da chuva é o movimento das nossas reencarnações. Tanto Yogananda como Goethe abre o horizonte do pensamento da humanidade para fazer-nos compreender este período que estamos vivendo. Não é fácil. Estamos em plena combustão da vida terrena. Muitos conflitos, não apenas conflitos entre nações, mas, sobretudo, conflitos na intimidade do coração humano. Basta observar a imensa quantidade de pessoas que padecem hoje de depressão, os filhos do pânico, os atormentados pela ansiedade, os escravizados pela angústia, e aqueles que navegam pelas águas da vida sem qualquer perspectiva de ser feliz. A grande maioria da humanidade, segundo se constata em pesquisas realizadas, encontra-se esta maioria insatisfeito com a própria vida e perdendo o objetivo da existência. Por que é que o sentido da vida tem sido perdido pelas pessoas? Por que que o tormento, as doenças da alma se avolumam e se multiplicam na vida da criatura humana, senão pela ignorância nossa, do ser humano, sobre quem somos nós, por que estamos aqui e para onde vamos depois da morte. Quando Jesus aparece no horizonte da humanidade, ele estabelece um novo padrão sobre a vida e tem a coragem de causar um verdadeiro abalo no pensamento da humanidade. E a mensagem do Cristo é tão vigorosa, é tão impactante, é tão desafiadora que os próprios cristãos da atualidade, passado um pouco mais de 2000 anos, ainda não conseguem experienciar
a proposta de vida que ele nos trouxe. Eu pergunto às senhoras e senhores aqui presentes. Nós temos cerca de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas que se afirmam cristãos no planeta. É a religião com o maior número de seguidores. No entanto, eu pergunto a todos vocês que estão aqui presentes, a Terra já é um mundo evangelizado? Por gentileza, vou perguntar só ao meu lado esquerdo. Os atormentados do caminho. A Terra já é um mundo evangelizado? Agora, os perturbados da estrada. A Terra é um mundo espiritualizado? Não. Agora, para a gente não escapar, os obsidiados da mesa. Nosso planeta é iluminado? Não. E por quê? Porque, infelizmente, nós temos aderido à mensagem de Jesus, mas não temos permitido que ela nos converta. E existe uma diferença tremenda entre aderir e converter. A adesão é simplesmente o nosso corpo passar a fazer parte de um segmento doutrinário. Frequentamos os cultos, as missas, as reuniões públicas espíritas. No entanto, o coração e a mente ainda não se associa e não se deixa apoderar por ele, que deveria ser, na bela linguagem do espírito Rabindranath Tagore, Jesus deveria ser o amante da nossa vida. Nós não nos permitimos ser tomados por ele. E a grande distinção entre aderir e se converter está na explicação do fato de termos tantos religiosos na Terra e tão pouca religiosidade no mundo. Talvez tenhamos o Evangelho aqui, mas ainda não conseguimos experienciar a mensagem da luz aqui. Muita gente chama Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. Acho uma expressão equivocada. Em Damasco, Paulo aderiu a Jesus. Ele não poderia ser convertido se ele nem conhecia qual era a mensagem. Ele teve a visão gloriosa, mediúnica, da figura luminosa de Jesus. Aquilo impactou. E com a sinceridade do seu coração, desejou imediatamente, ao recuperar a visão física, ser um pregador, um disseminador da mensagem do Messias. No entanto, ele nada sabia da mensagem. Como ele poderia ter se convertido se conversão é a mudança de valores e princípios de dentro para fora? A adesão, geralmente, é de fora para dentro. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que alguém aqui está vindo pela primeira vez a uma casa espírita. E vai que gosta da palestra. Fica empolgado. E diz, eu não sabia que espiritismo era isso. A partir de hoje, eu sou espírita. E eu pergunto aos senhores e senhoras, ele aderiu ou se converteu? Aderiu. Porque se empolgou. A adesão muitas vezes é imediata, é instantânea. Porém, a conversão é um processo de vida, de transformação, de reestruturação da vida interior, de deixar possuir a sua mente as luzes maravilhosas da Boa Nova, que mexem no nosso padrão de existência. Até hoje nós temos dificuldade de experienciar esta mensagem, porque ela aparece e diz assim para cada um de nós: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quem aqui? Não precisa nem responder.
está orando pelo vizinho que fala mal de você. Com as raras exceções, claro. Este homem extraordinário aparece e diz: amai os vossos inimigos. A gente mal sabe amar os amigos. Basta que ele diga uma coisa que a gente não goste e a gente já cancela nas redes sociais. Já bloqueia no WhatsApp. Como vamos amar o inimigo se ainda não entendemos a beleza de amar o amigo? Este ser incomparável aparece para dizer que a proposta para um ser humano feliz está no fato de fazermos ao outro o que gostaríamos de receber do outro. Por que que grande parcela da humanidade vive fragilizada psicológica e emocionalmente, ansiando ser amado, ser feliz, ter sucesso? As três coisas, as três, estão colocadas de maneira equivocadas. Primeiro, o universo é pleno de dar resposta àquilo que nós semeamos nele. O que você entrega à vida, a vida vai devolver para você. É lei universal, lei da meritocracia cósmica. Ninguém recebe aquilo que não semeia, ninguém colhe aquilo que não plantou. Desejar ser amado é natural, mas quando é o foco principal da gente, mostra que ainda somos psicologicamente infantil. Ainda estamos na faixa egocêntrica de querer que as pessoas nos amem, quando ser amado é uma resposta natural do coração que se abre para amar. Se eu amo, naturalmente pela lei cósmica e sagrada do universo, lei de Deus, se eu amo, a energia do amor que eu produzi é a energia do amor que chegará a mim como retorno, fenômeno de eco, resposta natural pelo que eu vibro. Ninguém pode ter o que não construiu ao longo dos próprios passos. A cada um conforme as suas obras, disse o poeta da Galileia. A cada um conforme as suas obras. O universo é meritocrático. É meritocracia. É necessário que construamos o mérito. E quando o doutor Bezerra de Menezes nos alerta para sermos fiéis ao Senhor, não é uma fidelidade de fora para dentro. É essencialmente uma fidelidade interna. Não é um jogo de aparência, porque ser fiel a Jesus nem mesmo é ser cristão. Porque um budista será fiel ao Senhor se ele ama o seu próximo, se ele serve ao seu semelhante, se ele perdoa, ainda que ele diga que não é cristão. E eu me lembrei disto exatamente por conta de uma grande alma que passou na Terra e que não era cristão oficialmente. Chama-se Mohandas Karachand Gandhi, Mahatma Gandhi. Era hindu. E, no entanto, ele dizia várias vezes que se a humanidade vivesse o Sermão da Montanha, a humanidade seria muito feliz. E dissera a certa ocasião, se um dia queimarem todos os livros sagrados da humanidade, mas se só escapar o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Olha que coisa linda. E esta expressão não veio de um cristão oficial. Ele era cristão de amor, cristão de consciência,
Porque todo aquele que se ilumina já é cristão. Cristandade não é uma questão de templo que se frequenta. É maneira que se pensa. É sentimento que se cultiva. É atitude que se realiza. Isso é cristianismo. Não é uma questão de local. É uma questão de vibração. Quando Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque comigo o fardo é leve e o jugo suave. Gente, a gente fica pensando assim, vinde a mim, como é que eu vou até ele? Ele está lá, em cima, segundo as nossas tradições. Como é que eu vou até ele, pequeno como ainda sou? Mas quando a gente interpreta em espírito e verdade, que quando ele diz, vinde a mim, ele não se refere a uma ida física, espacial, geográfica. Não é como eu sair daqui para ir até o Francisco. Não é como eu sair daqui e ir para até o nosso amigo aqui. Não é esse caminho. Ir até ele significa mudar a vibração. É ir até ele vibracionalmente. É ir até ele mudando a dimensão do nosso ser, expandindo a nossa consciência e tornando em chama o coração. Todas as vezes que alguém, com humildade, roga aos céus, força está indo a ele. E todas as vezes que alguém perdoa de coração algum mal que lhe fizeram, está indo a ele. Perceberam? Ficou claro isso aí, gente? Quem entendeu, levante. Não vou perguntar não, viu? É só para saber. Quem entendeu, levante a mão. 99,8%. Perfeito. Então, olha que coisa maravilhosa. Ser fiel a ele é um movimento de busca permanente dessa ressignificação da nossa vida. O Espiritismo, que aparece no século XIX em forma doutrinária, com o senhor Allan Kardec. E por que é que eu coloco isso? Porque o Espiritismo sempre existiu como lei da natureza. Como doutrina, foi no século XIX. Mas como lei da natureza, Espiritismo é lei da vida. Espiritismo não é uma questão de crença. Se alguém disser assim, eu não acredito na reencarnação, não vai mudar nada. Porque vai reencarnar. Ah, eu não acredito em vida após a morte. Não muda nada. Vai morrer. E quando esticar a canela? Quando bater a biela? Quando for para a terra do pé junto o corpo, verá que a consciência continua existindo. Somos espíritos. Há pouco tempo eu vi uma entrevista, muito boa, por sinal, com um rapaz que era assim, um bom palestrante no movimento espírita de outro estado. E eu nunca mais soube dele. Eu encontrava com ele em congressos espíritas, onde a gente ia proferir palestra, e ele também estava, e sumiu. E de repente, na semana passada, eu encontro uma entrevista dele. Por que é que eu deixei de ser espírita? E ele muito inteligente, uma pessoa maravilhosa, um coração lindo. Mas eu fiquei tão decepcionado, não foi com o fato de ele ter deixado, não. Porque isso é natural, é a busca de cada um. Se alguém quiser encontrar outro caminho, é uma experiência que cabe a cada um. O problema foi a argumentação. Porque ele não tem dificuldade de aceitar resgates coletivos. E acha muito cruel a lei de Deus quando faz uma criança morrer porque na outra vida, não sei quando, fez aquilo. Ou seja, deixou de ser espírita porque não concorda com a lei de Deus. E a cereja no bolo foi quando ele disse, agora sou ateu. Pronto. A vingança dele foi tão grande contra Deus que a partir dali ele não acredita mais.
Deus desapareceu porque ele não acredita mais. Isso mostra o quanto, lamentavelmente, ele nada tinha entendido de espiritismo. Porque se tivesse estudado, ele podia até questionar pessoas mais vividas, mais experientes, ou estudiosas, compartilhar ideias e dizer, rapaz, eu tenho dificuldade de encaixar isso aqui com a justiça divina. E aí debateria a questão. Mas deixar porque não concorda com a lei, aí já é demais. Não é? Já ficou fora da questão inteligente. Mas isso é outra coisa. Colocamos isso aí porque eu dizia que as leis universais independem de crença. Jesus se referia a isso também. Jesus mostrava com nitidez, com naturalidade, que o reino é algo que deve ser acessado por nós dentro de nós. Enquanto eu não aprender a olhar para dentro, eu continuarei achando que o céu é ali. Ou que o paraíso é o templo que eu frequento. Olha, quando eu estou no Bezerra de Menezes, gostei muito que a nossa Lindalva, né? Lindalva falou, a paz que esta casa transmite. Que maravilha, né? Que bom. Aí quando alguém senta aqui e diz, olha, eu quando estou no Bezerra, eu sinto uma paz. Só que não é a paz dela. Ela está sentindo a paz do ambiente. Desses espíritos nobres que assessoram o Bezerra de Menezes. Nós precisamos construir a nossa paz. E ela só advém com esta transformação, esse processo de conversão interna, de entrarmos em conexão com a nossa natureza. Enquanto eu não me aperceber como espírito imortal que eu sou, eu não entenderei nem a presença de Deus e nem compreenderei a vida em mim. Eu já escutei tanta gente dizer assim, eu queria tanto entender a vida. Aí você pergunta, e você? Quem é você? Eu sou fulano de tal, aí dá o nome. Mas eu não estou perguntando o seu nome. Estou perguntando quem é você. Não, eu nasci em tal lugar. Eu não estou perguntando onde você nasceu. Eu estou indagando quem é você. E isso está de acordo com o pensamento que Sócrates popularizou para a humanidade. Aquele que estava escrito sobre o templo de Apolo em Delfos, e que dizia assim, homem, conhece-te a ti mesmo, e decifrarás o enigma da vida. Ninguém pode entender a vida se não buscar compreender quem ele é. Porque a vida foi feita para o espírito. Senão não tinha sentido Deus ter feito a vida se não tivesse ninguém para povoar a vida. A vida foi feita para as almas, para as individualidades, para as consciências. Por isso mesmo, se eu não olho para dentro e não entendo que eu sou um ser imortal, muito mais complexo do que as pessoas pensam, eu sou um ser feito de múltiplas experiências, de várias reencarnações na Terra e em outros mundos. Às vezes, quando eu falo isso em palestra, outros mundos, eu noto que tem gente que fica assim meio assustado. Gente, nós somos um bando de ETs. De onde a gente veio? Da Terra ou dos céus? Quando eu falo do céu, não é do paraíso, não, porque eu sei que muita gente tem dramas de consciência. Você, para reencarnar, veio de onde? Mundo espiritual, não foi? Ou não? Claro que sim. Ninguém passou de uma carne para outra. A gente veio do mundo dos espíritos. Veio do espaço, como Allan Kardec chamava. Logo, estamos na Terra. Mas a gente não é da Terra. Tanto é que com a morte a gente volta para lá. Gostando ou não. Vai voltar. Mas não é só isso, não. Olha o que é fidelidade ao Senhor. Consta também.
Vocês sabem quando foi que a Terra completou 1 bilhão de habitantes? Quem sabe aqui? 1901. Ok? Ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, até 1901, durou milhares de anos para a gente completar 1 bilhão de habitantes. Ok? De 1901 para 1961, dobramos a população. Chegamos a 2 bilhões 300 milhões de habitantes. Ou seja, em 50 anos, dobramos a população. Passamos milhares para chegar ao primeiro bilhão. Para chegar ao segundo bilhão, só 50 anos. Se a reencarnação é de almas que vão e voltam, como é que chegou a 2 bilhões? Pararam para ver isso? 3.000 antes de Cristo, a população, estima-se, na Terra era 400 milhões. Ora, se é o mesmo espírito que morre e volta, e esse restante veio de onde? Temos hoje 8 bilhões de criaturas reencarnadas na Terra. O que é que vocês acham disso? É só para pensar. Só para pensar. Tá certo, ETs? Isso não é nada estranho, não, gente. Livro dos Espíritos. Transmigração progressiva. Solidariedade entre os mundos. Isto está nos princípios básicos do Espiritismo. E Jesus falou disso? Falou. Não com essas palavras, claro. O mestre disse, na casa do meu Pai existem muitas moradas. Ou será que esse grãozinho de areia perdido no espaço, que está na periferia suburbana da Via Láctea, só a Terra teria habitação e vida? Não faz sentido. Nossos olhos, esses aqui, olhando para o céu, só é capaz de enxergar cerca de 3.000 estrelas. Se alguém duvida, conte hoje à noite. Como eu sei que ninguém vai contar. Mas os telescópios já revelaram para nós que a nossa Via Láctea, que é uma galáxia, tem algo em torno entre 250 a 350 bilhões de estrelas. E o telescópio Hubble já fotografou para a gente mais de 1 trilhão de galáxias no nosso universo conhecido. E os cientistas já dizem que o nosso universo é apenas um, que existiriam infinitos universos, provavelmente. Se a gente for pensar, a gente vai ficar doido. Como é que a vida ia ser valiosa apenas aqui na Terra? Então, meus irmãos, fidelidade a Deus, fidelidade à mensagem do Cristo, está em estarmos em harmonia e conexão com a nossa realidade de espírito imortal, tendo uma experiência temporária na matéria. Nós somos espíritos num momento de transitoriedade na carne. Nós não somos a carne, que parece que tem uma alma. São dois pensamentos diferentes. Quando eu penso que sou espírito, que estou usando um corpo, é uma mentalidade. Quando eu penso que eu sou um corpo, que parece que tem uma alma, já é outro pensamento. Esse segundo diz que a gente se identifica mais com a matéria do que com o espírito. E ainda temos a desculpa de dizer assim, mas a carne é fraca. Alguém já ouviu essa expressão aqui? Talvez a gente até tenha dito, né? A carne é fraca. Sabe por quê? Porque a gente acha que a essência é a carne. O espírito é um bônus que as religiões dizem que a gente tem. O espiritismo veio provar que a essência é o espírito. O bônus é o corpo, que é bênção e instrumento para a nossa evolução.
Pensar como espírito, mesmo na carne, é priorizar aquilo que pertence à imortalidade, ainda que estejamos na terra. O que é prioridade para a nossa vida? Conforme seja a nossa prioridade, eu serei fiel ao Senhor ou não. Mesmo que eu frequente a reunião pública do Centro Espírita toda semana, que eu faça campanha do quilo, que eu não perco a reunião mediúnica, porém, se a minha prioridade existencial é apenas e sobretudo a vida material, e a vida espiritual é apenas algo que eu acho que devo ter, então eu vou ter dificuldades para o próprio crescimento íntimo. Ficarei na adesão, com dificuldade para a conversão. O convertido, ele é mais coerente entre o que ele diz acreditar e como ele vive. O que adere, geralmente, não é muito coerente. Ele frequenta o local, mas vive diferente da frequência. As ideias que ele discute no templo religioso não são aplicáveis fora. Por quê? Porque ele apenas aderiu a um pensamento. Aquilo não se transformou numa convicção interna. Volta a Paulo de Tarso. Vocês estão lembrados que eu disse que, para mim, Paulo de Tarso não é o convertido de Damasco. Ali ele aderiu. Mas veja que ele passou quanto tempo no deserto? Quem lembra? Alguém lembra? 3 anos no deserto. Graças à orientação de Ananias e de outros, para que ele entendesse a mensagem de Jesus, meditasse, refletisse, deram a ele pergaminhos sobre o que Jesus ensinava. E lá no deserto, ele dedicou-se a compreender e a internalizar a mensagem. Quando voltou para a vida pública, não era ainda convertido, mas já estava no processo. No meio do caminho, ele provou que não era convertido. O que é que ele disse? O bem que eu quero fazer, este eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. É quando a gente olha para a pessoa e diz, se eu não fosse espírita, eu voava no pescoço dessa mulher. O desequilíbrio que nós apresentamos em coisas corriqueiras mostra que ainda estamos no processo, na busca da conversão, porque temos conflitos internos. Com exceção de vocês que estão aqui, a humanidade tem muito conflito, gente. Todos temos profundos conflitos ainda. Conosco mesmo, com as outras pessoas. Temos dificuldade de aceitar o outro como o outro é, mas queremos que os outros nos aceitem. Adoramos passar o julgamento e a condenação e detestamos quando alguém nos julga. Tudo isso mostra que só aderimos, ainda não nos convertemos. É um processo, estamos a caminho. Paulo de Tarso, ele concluiu o processo dele naquela vida, quando ele disse, estão lembrados, quase no final da existência, Paulo disse a frase que entraria para a história da humanidade: não sou eu mais que vivo, ele é que vive em mim. Isso não é uma frase fanática, não, gente. Ele estava dizendo que a essência da mensagem da Boa Nova, que representava o pensamento de Jesus na Terra, já era o mecanismo que movia o seu pensamento, o seu sentimento e as suas atitudes. Quando a gente conjuga isto e isto, estamos convertidos. Quando pensamos com amor e amamos com inteligência, as mãos entregues ao serviço, a conversão está se processando. Mas enquanto apenas intelectualizamos, enquanto apenas enchemos o cérebro de conhecimento, mas o coração apagado e as mãos vazias, só aderimos. Nós precisamos dessa reflexão.
Os tempos são chegados. Necessitamos prementemente de sairmos daqui com esta reflexão. O que estamos fazendo com todo o tesouro que nos foi entregue, desde antes de Cristo, mas sobretudo a partir dele. E nos dias de agora, a mensagem do Espiritismo, que, repito, não diminuamos esta ciência da alma, não escravizemos esta filosofia libertadora do pensamento espiritual da humanidade. Não acanhemos a religiosidade sublime do Espiritismo, tornando-o simplesmente mais um segmento tradicional. Não. O espírita é convidado a ser aquilo que Jesus propôs ao ser humano. Alma acolhedora. Braços abertos para abraçar. Firmeza na defesa de princípios e valores. Dignidade, embora as nossas imperfeições. Isto que eu falei não quer dizer assim, pronto. Fred está dizendo que a gente, para ser espírita, tem que ser, perfeito. Se for assim, não tem um. Nem centro existiria mais, era fechar tudo. Não. Kardec definiu bem. O verdadeiro espírita é aquele que luta para domar as suas más tendências, procurando cada dia ser melhor do que o dia anterior. Se alguém pergunta, Fred, você se sente espírita? Eu respondo, sim. Você não está tentando, sou espírita. Agora, meu grau de perfeição, aí é outro departamento. Sou eu com a minha consciência. Mas a partir do momento que eu creio, acredito e luto para me tornar um ser humano melhor, eu estou dentro do padrão que propôs Allan Kardec. Como eu sei que está o nosso querido amigo Washington, como está também a nossa irmã Lindáurea, nosso irmão Marcondes e cada um de nós. Mas estamos numa luta de conversão, uma luta de transformação interior, uma luta conosco mesmo. Olha só, quando as pessoas estão apertadas, numa situação difícil, aí corre para a janela, está angustiada, corre para a janela para rezar, orar, fazer prece, o nome que queira dar. Aí a pessoa chega na janela, olha para onde? Para cima ou para baixo? Para cima. Por quê? Porque faz a ideia que o céu está situado em cima. Que Deus está em cima. Né? Essa é uma visão, um clichê, que tem um sentido. Claro, Deus é a altura, Deus é a evolução, Deus é, portanto, a sublimidade. O que é sublime está alto. Porém, olha como o espiritismo é espírito. Parece uma bobagem que eu estou dizendo. Mas não é não. Vou explicar. Enquanto isso, o espiritismo diz, fechemos os nossos olhos. Ele não diz, olhe para cima. Por que é que a gente diz, feche os olhos? Hoje em dia já tem diz assim, se quiser fechar, feche. Não tem problema não. Porque tem gente que fica desconfortável fechar o olho. Mas por que fechar o olho é importante? Não como ritual, mas como essência. Nós somos, vocês que vão me responder, tá? Nós somos educados espiritualmente ou problemáticos espiritualmente? Eu não vou nem... Eu sabia que a resposta qual era. A gente tem a mente educada ou meio desarrumada? Muito bem. Então, se eu vou rezar com o olho aberto, que pode, não tem problema nenhum, pode. Não é contra, não. Mas facilmente a gente se distrai, não se distrai? Eu vou rezar, e daqui a pouco chega uma pessoa ali, eu olho. Né? Então, fechar os olhos é internalizar o olhar. Quando a gente ora, a gente não está buscando lá, porque isso já cria uma distância de Deus para nós. Mas quando eu fecho os olhos, eu olho para dentro, cá, recordando Jesus. O reino de Deus não está ali ou acolá,
O reino de Deus está dentro de vós. Por isto, fechemos os olhos para conectar o Deus que também está dentro da gente. Nós somos fagulhas divinas. Gente, nós somos lindos. Estou olhando aqui para a nossa amiga. Para um anjo fantástico. Não arregale os olhos, não. É o que ela vai ser. Assim como vocês estão assistindo a palestra agora, olhem bem para mim. Não tire os olhos. Aproveite. Um dos mais fascinantes anjos de Deus, que serei eu. É lei de evolução. Todos nós vamos alcançar estes patamares. Então, olhar para dentro é conectar-se não com os defeitos. A gente tem medo de olhar para dentro porque a gente sabe que vai encontrar nas primeiras camadas orgulho, vaidade, prepotência, desonestidade. São as primeiras camadas. Mas aprofundemos o olhar, deitemos o olhar mais adiante dentro de nós e vamos começar a encontrar a nossa natureza divina. Nós somos espíritos poderosos que um dia seremos semelhantes àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isso é que deita um conforto maravilhoso em nossas almas. Em mim deita, não sei em vocês. Saber que essa peça, essa mala sem alça, um dia será um anjo fantástico. Agora, o tempo que vai ser isso só depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Se nós buscarmos ser fiéis, o que é ser fiel ao Senhor? Fiel ao corpo luminoso de ensinamento que Ele nos trouxe. Gente, não é a Ele a personalidade de Jesus. É aquilo que este Espírito mais puro que a Terra já conheceu, o nosso governador espiritual, trouxe como base de ensinamento. A gente diz assim, meu evangelho é muito difícil de ser vivido. Ave Maria. Né? A gente não diz isso? Não, evangelho? Eu vou dizer uma frase que eu sei que vocês já ouviram. Só Jesus na causa. É? Olha só, sabe por quê? Porque a gente não entendeu que o evangelho é um corpo de virtudes para que o ser humano se torne ser humano. O ápice do ser humano, na nossa evolução. Depois disso é o reino angelical, que tem virtudes que nós não sabemos nem o que é. Portanto, o evangelho é para nós, criaturas humanas. Não é para quem é anjo, é para quem precisa. Eu não vim para os que estão saudáveis, eu vim para os enfermos, disse ele. O evangelho é para a gente, os doentes, os problemáticos, os com dificuldade. Essa é a proposta do evangelho. Agora, despertando em nós o senso de responsabilidade. Se já abraçaste a minha mensagem, incorpora a tua vida. Esforça-te para corrigir, aparar as arestas. Se te sentes ainda como uma pedra bruta, trabalha. Trabalha com o formão. Trabalha com o instrumento que vai aformosear esta pedra, para que ela se torne uma pedra polida. E depois que ela se torne uma pedra polida, o teu coração venha se tornar um diamante, a refletir a luz de Deus a partir do teu coração. Esse é o desafio para cada um de nós. Essas reflexões nos 100 anos do Bezerra de Menezes, uma instituição que tem como patrono uma das almas que mais experienciou a Boa Nova. Não foi o único, tem inúmeros. Nem só no espiritismo, na igreja evangélica, no catolicismo, em outros segmentos, vários Bezerras de Menezes deram exemplo de vida. Mas para chegar a ser Bezerra, ele antes foi Marcelo, foi Pedro, foi John, foi Macalister, foi Dorival. Ou seja, tem uma história.
por trás disso? Que você também está construindo essa história. Você também tem vários nomes, várias etapas que venceu. Nesta vida mesmo, quantos problemas você já não superou? Mesmo a tranco e barranco. Quantas dores, quantas lágrimas, quantas vezes em silêncio você não sofreu? E quantas vezes não se angustiou por não encontrar saída, mas saiu. Porque tudo passa. Sai. É da lei. Você já viveram aquele momento que diz assim, parece que veio tudo de uma vez, de ruim? O cara perde o emprego de manhã, de tarde a esposa descobre que está com um tumor, no outro dia descobre que o filho está usando droga. Tudo de uma vez só. Parece que Deus esqueceu da gente. Não. Antes de Cristo, um homem chamado Hermes Trismegistus, olha só, sabe, lá do Egito Antigo, já mostrava para a humanidade uma lei que Jesus referendou. Uma lei que falava sobre tudo que existe no universo tem um ritmo, significando dizer que sobe, desce, estica, volta. Há um momento em que as coisas se avolumam, depois passa. Há um momento de tormentas, virá a calmaria. Agora, talvez o recado ruim seja esse. Quando chegar a calmaria, aproveite. Porque depois vai subir de novo a tempestade. Porque é assim que a alma se aperfeiçoa. Como é que eu conquisto a paciência se eu não enfrento o desafio da paciência? Se eu me casar com um anjo, se você se casar com um anjo, você vai conquistar a paciência? Não, porque o anjo não dá trabalho. Agora, case com a murrinha ou com um ser humano. Case com a dificuldade, com a pessoa que é difícil. Lembrando que para essa pessoa a gente também é difícil. A gente também, se a gente disser, olha, quantas pessoas chegam no centro espírita, no atendimento fraterno, e dizem assim, eu vim aqui porque meu marido, aquele homem, é minha cruz. Mas não sabe, e vou revelar um segredo agora, viu? Em nome dos homens. Não sabe que eles também dizem, aquela mulher é meu karma. Porque cada um tem suas dificuldades de lidar com o outro. Então, são esses mecanismos desgastantes que vão trabalhando a conquista de valores e virtudes, de paciência, de perseverança, de determinação. Como é que eu posso saber se conquistei o perdão, se eu não for instado a perdoar? Como eu vou dizer que conquistei a abnegação, se eu não me dedico disciplinarmente ao trabalho da luz, superando dificuldades? Se na primeira adversidade eu desisto, eu não conquistei. É por isso que nós passamos por dores recorrentes. Elas vão e voltam. Sabe aquele problema que quando você pensa que se livrou, daqui a pouco está ali de novo na esquina? É porque enquanto a gente não conquistar a lição que aquele problema traz, ele vai ficar. É preciso ter a mente aberta e o coração fluido para sabermos entender o que é que tal situação está querendo me ensinar. Eu peço para passar logo o problema. Eu, Senhor, me tira logo disso. Eu queria tanto que esse homem morresse para me livrar. Acaba, vai morrer, vai voltar. O problema não é esse. A pergunta que a gente deveria fazer é: o que é que eu devo aprender com essa situação? Qual é a lição que eu tenho que aprender? A dificuldade que eu enfrento em tal coisa. Profissional, meu Deus, tudo dá errado. A gente está cansado de ver isso, né? Na casa espírita, então. Olha, eu vim aqui porque está dando tudo errado na minha vida. É porque? Não, eu montei um negócio, não está vendendo nada. Eu acho que tem um obsessor lá. Ligaram uma vez para mim. Ligaram lá, conseguiu na federação uma vez, faz muito tempo isso, o meu telefone. Aí ligaram. Frederico, olha, eu sou fulano, você não me conhece. Eu consegui com uma pessoa amiga lá na federação. Você falou, não tem problema não, é público, pode ligar. Ela disse, não, é porque eu estou com um problema obsessivo. Eu digo, é?
Qual é? Eu estou viajando para o interior, mas me diga se eu posso ajudar. Se não, é porque eu montei um negócio e está dando para trás. Mas por que você acha que é o obsessor que está lá dentro do seu negócio? Eu não vejo um obsessor ficar dentro do negócio. Não é? Ela disse, qual é o negócio? Ela disse o que era até roupa para recém-nascido. O que não falta é menino nascendo. Não é verdade? Então, é um bom negócio. Aí eu comecei a fazer umas perguntas profissionais, porque eu trabalhei um bom tempo na parte de recursos humanos, de marketing, empresa. Então, eu comecei a puxar o assunto. Eu perguntei, mas onde você está localizado? Qual é o bairro? Ela disse o bairro, muito bom. Mas junto de você, a concorrência, como é? Não, eu estou sozinha, não tem concorrente nenhum. Tudo que eu perguntava era positivo. Eu já estava quase me convencendo que tinha obsessor mesmo. Aí eu perguntei, e o design? Porque às vezes você tem um bom produto, mas apresenta mal. É como uma livraria toda fechada, ninguém vê o livro. Não vai dar certo, né? Quando eu perguntei o design, ela disse, uma amiga minha que é formada em design em Fortaleza, eu trouxe ela fez o design da loja, tá linda. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu perguntei, e os vendedores? Eu disse, meu filho, olha, estou com 2 vendedoras, mas horríveis, são tão devagares. Pronto, descobri o obsessor. Ou a senhora treina, ou infelizmente faz a segunda parte, que é a mais triste, substitua os trabalhadores. Mas acreditar que está obsidiado o local porque não está vendendo, Allan Kardec é muito nítido quanto a isso. É preferível que rejeitemos 9 verdades que aceitar uma só mentira a nível de coisas espirituais. A gente adora transferir responsabilidade. Eu estou assim porque, olha, um irmãozinho não me deixa dormir. Não sei porquê. Sim, o que diz a lei universal? Os iguais se... Qual é a frase? Os iguais se atraem. É lei, gente, da natureza. Os iguais se atraem. Livro dos Médiuns. A ascendência nossa sobre os espíritos depende do fator moral. Um espírito só consegue acesso à minha vida íntima mental para me perturbar se encontrar fragilidades e fraquezas em mim. Então o irmãozinho não chega só assim aleatoriamente, do nada, a gente tem uma frase assim, né? Do nada, ele não está me deixando mais dormir. Não é do nada. A gente precisa parar para refletir. Por que é que eu fui alcançado por essa situação? É aquela ausência de reflexão a respeito da causa real do problema. Allan Kardec, eu já vou encerrar, chegamos no nosso horário, né? Allan Kardec, ele foi procurado por 2 senhoras em Paris que não conseguia dormir, porque toda noite era prato caindo na cozinha, era barulho na casa. Aí procuraram Kardec dizendo, a gente não consegue dormir, não sei por que estão fazendo isso com a gente. Kardec, então, evocou os espíritos que estavam fazendo isso. E os espíritos vieram. Kardec foi o dialogador. Passou meses conversando com os espíritos sobre isso. Deixem as nossas irmãs em paz. E, não, elas falam muito da vida dos outros. Eu sei que depois de muito pelejar, um deles prometeu, pronto, a gente vai deixar. Pronto, se afastou. Passou até meses, não teve problema nenhum. Daqui a pouco, as 2 irmãs procuraram Kardec de novo. Voltou tudinho, professor. Aí o barulho está pior do que antes. Aí Kardec evocou de novo os espíritos. Eles vieram, aí Kardec disse, meu irmão, você não disse que ia deixar essas 2 irmãs em paz? Eles disseram, deixamos. Cumpriu o que eu disse ao Senhor. Mas elas continuaram falando da vida dos outros, a gente voltou. Ou seja, são as nossas deficiências, o plugue de ligação com a infelicidade. Ser fiel ao Senhor significa buscar a nossa iluminação, o reino de Deus que está em nós, não apenas por 100 anos, por séculos e milênios, porque o progresso é permanente. Que Deus abençoe o Bezerra, que clareie os nossos caminhos e que esta casa continue
produzindo o bem e o melhor. Muita paz para todos. Eu posso fazer uma divulgação rápida? Obrigado. Obrigado, gente. Olha, gente, rapidamente, que é a festa do Bezerra, nós estamos também ampliando o trabalho social da Casa do Caminho, e aonde eu vou sempre levo nossas obras que nos ajudam na construção que estamos fazendo. E aí eu trouxe, temos alguns títulos nossos ali, esse que é o Nova Terra, do Espírito O Viajante, que eu tive a alegria de psicografar. É o mais recente psicografado, né? Falando sobre esse momento da transição que a Terra está vivendo. Está muito bonito. Cada capítulo está maravilhoso, mostrando a mudança que a ciência está fazendo, vista pelo lado espiritual. Fala da pandemia, das obsessões, das depressões na pandemia. Fala sobre a mudança das artes, a função do espiritismo na transição. Claro, fala de Jesus. Está muito bonito esse livro. E esses dois não são psicografados. Eu mesmo escrevi. A Luz da Morte, que é onde eu levo, sempre tem alguém que diz, ai meu Deus, esse eu não quero não. Eu acho bom querer, porque vai. É melhor ir sabendo do que ignorante do fato. E é aqui que eu mostro porque, por exemplo, quando a gente começa a desencarnar, normalmente, começa a esfriar primeiro os pés. Se tiver alguém com o pé frio aí, não é porque está morrendo não, viu? Deve estar doente, porque num calor desse. Então, e tem também outros capítulos que eu mostro uma previsão do futuro que aconteceu com meu pai antes dele morrer. Está muito interessante esse livro aqui, A Luz da Morte. Uma linguagem muito leve. E esse aqui, eu nunca me preocupei com minhas vidas anteriores. Para mim, eu me preocupo dessa para diante. Mas os espíritos, em certo momento, eles promoveram uma regressão em mim. E aí eu escrevi, a título de estudo, um fato que foi revelado numa vida minha no final do século XVI, a outra vez em que morri. Então, serve como estudo, tá certo? Como uma reflexão, porque depois dessa eu tive, fora essa aqui, 3 reencarnações, como Fred é a terceira. Mas a maneira como eu desencarnei com mágoa ainda fez com que nesta vida eu apresentasse problemas físicos até os 14, 15 anos de idade. Olha como a mágoa é uma coisa ruim na gente, né? Então, quem quiser saber da vida dos outros, é só adquirir esse livro. Passa a palavra ao nosso dirigente. Está ali, o livro estão ali, ó, encostado lá no finalzinho, tá? Quem desejar, será um prazer. Dando continuidade, passar a palavra ao nosso irmão Washington Luiz Pereira, presidente da Federação Espírita Pernambucana. Boa noite a todos. Dizer da alegria de participar desse momento com vocês. Quero falar em nome da Federação Espírita Pernambucana, mas também da Comissão Estadual de Espiritismo, pelo trabalho que nós estamos fazendo conjuntamente com a Federação e a Comissão Estadual de Espiritismo, na área de família, de infância e juventude, e agora também na área de mediunidade. Então, isso é um momento ímpar na vida de todos nós, que fazemos um momento espírita de Pernambuco. Parabenizar vocês que fazem o Bezerra de Menezes. Na pessoa da nossa irmã Lindalva, que foi vice-presidente 3 vezes, mas teve a coragem de ser presidente 4 vezes. Ao meu amigo Abdon, que também aqui representa o movimento espírita de Pernambuco, ele com 93 anos e ela com 94, servindo de exemplo para nós, que às vezes nos sentimos cansados, que às vezes nos entregamos ao desolamento, à preguiça, à falta de vontade. E quando ainda há poucos dias estive na casa de Baltazar, estava ali com meu amigo Daniel, na mesa, e Abdon dirigindo aquela reunião. Então, para nós, são momentos importantes. Serve de exemplo. Nós precisamos de arregaçar as mangas e continuar trabalhando. Lindalva disse que quando chegou aqui não queria vir. Agora, depois que chegou, disse que também nunca mais vai sair. Nem quando desencarnar. E esse deve ser o propósito do espírita, do trabalhador devotado à causa do Cristo,
do trabalhador fiel a Deus e às suas leis, do trabalhador fiel a Kardec, porque, lamentavelmente, muitas coisas que estão acontecendo no movimento espírita não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Kardec. Esquecem um princípio fundamental da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Há muita gente causando determinadas confusões e conflitos, esquecendo de trazer uma mensagem como aqui a que Fred trouxe para nós, dessa necessidade urgente que nós temos da fidelidade a Deus, vivendo as suas leis, que conforme o Livro dos Espíritos, na questão 614, diz que são leis que nos levam à felicidade e que só somos infelizes porque delas nos afastamos. Então nós precisamos ser fiel a Deus, não é aderir, não é simplesmente aderir à doutrina espírita, é buscar vivenciar, a tal ponto de chegar na condição de Paulo, de Tarso, de dizer: já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais que vivo, mas a doutrina espírita que está em mim me possibilita andar, mesmo nesse mundo cheio de dificuldades, mesmo nesse mundo cheio ainda de ódio, de egoísmo e de vaidade, mas com a oportunidade única de aprender em cada experiência a me tornar um ser melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo onde diz sede perfeito, Kardec apresenta um homem de bem e diz para nós que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. E nós precisamos ser verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, dedicados à causa do bem, à causa do amor. E há 100 anos, essa casa faz esse trabalho. Há 100 anos, essa casa se dedica a acolher aqueles que, como Dona Lindalva, e assim como eu, quando cheguei na Federação Espírita Pernambucana, chegamos cheios de angústias, chegamos cheios de dores. Ela encontrou aqui o lenitivo e logo através do passe. Eu, quando cheguei na Federação, combalido pela dor, há alguns anos atrás, há quase 30 anos atrás, no atendimento fraterno, eu fui atendido por uma figura extraordinária, chamado Carlos de Jesus. Não é à toa esse nome. E na minha primeira palestra, que eu fui assistir em público, o palestrante era meu amigo Francisco de Assis. Então, com 2 vultos dessa grandeza, com esses nomes, eu me tornei espírita. E dentro desse trabalho que a gente vem se envolvendo a cada dia, passando pelos vários estágios de trabalho na Casa Espírita, onde comecei a trabalhar na promoção social, fui facilitador do EJE, continuo na promoção social, não deixei. Sou facilitador da promoção social. Mas algo importante para nós que fazemos o movimento espírita. Precisamos de incluir o jovem nas nossas tarefas. Precisamos de deixar substitutos nas nossas casas. Porque ao ver essa casa hoje aqui lotada, isso me alegra. Isso me emociona. Porque, lamentavelmente, às vezes a gente chega em casa espírita aí que só tem 4 pessoas, 5, e não tem um jovem, não tem uma criança participando daquele momento. Recentemente, numa atividade na cidade de Garanhuns, um trabalho de formação de evangelizadores espíritas, ali junto, pessoas das mais variadas idades, de 70, 60, 50, até crianças de 11 anos, uma garota de 11 anos teve a oportunidade de se expressar. E isso foi um exemplo fantástico para nós, que às vezes nós limitamos os nossos jovens nas nossas atividades e começamos a dizer, isso não é para tu não. Mas quando estamos com o nosso telefone travado, diz, chega meu filho, dê um jeitinho aqui. Quando estamos com o problema do computador, nós chamamos os nossos filhos. Quando esquecemos de um problema de matemática, chamamos os nossos filhos. Quando esquecemos de alguma coisa ligada à química, chamamos os nossos filhos. E eles nos lembram. E quando é no trabalho da Casa Espírita, muitas vezes, você é apenas uma criança. O espírito mais novo que tem aqui deve ter, no mínimo, 50 mil anos de idade. E aquela garota de 11 anos,
naquelas oficinas que foram feitas por grupos, aquela garota pediu: eu quero ser a relatora do meu grupo. Todo mundo ficou com o cabelo em pé. E quem não tinha começou a aparecer cabelo na cabeça. E ela fez o relato da sua oficina de forma magistral, que empolgou tanto que a sua evangelizadora, que não, de fato, ainda não conhecia, chorava copiosamente, porque ainda não tinha identificado naquela garota aquele potencial. E nós precisamos identificar isso. E é a função dessa casa, que foi aberta há mais de 100 anos, acolher a todos, independente da idade, a projetar e promover o espírito imortal. E aquela garota de 11 anos premia a toda a Assembleia, num domingo a meio-dia, quando ela levanta e diz: eu quero fazer a prece de encerramento. Foi uma prece maravilhosa, fantástica, que nós passamos mais de 10 minutos chorando, sem conseguir sair, porque saber que a doutrina espírita, quando ela bem divulgada, quando ela bem apresentada, transforma o ser e promove o espírito imortal a uma nova visão de mundo, a uma nova visão de vida, e assim nós temos a condição de ser gratos a Deus. Parabéns a vocês, parabéns, Marcondes, que representa essa casa na condição de presidente, parabéns a cada um de vocês que trabalham nessa casa. Vocês são importantes, não esqueçam disso, não falte ao trabalho de vocês. Você já pensou se Deus dissesse: hoje eu não governo o mundo porque está chovendo, porque está faltando, fazendo sol? Então, cada um de vocês é importante para que as atividades dessa casa continuem. Porque enquanto aqui, numa assembleia como essa, nós unidos num só pensamento, no pensamento de amor, no pensamento de justiça e de caridade, estamos fornecendo elementos fundamentais para que o plano espiritual possa trabalhar a paz no mundo. E é casas como essas, em vários locais da Terra, que, produzindo essas energias, nós haveremos de nos transformar e transformar o mundo. Parabéns, Bezerra de Menezes. Que Deus abençoe a vocês e que dê força para vocês continuarem trabalhando e levando essa mensagem do amor imortal do Cristo e o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, acolhendo, confortando e consolando os corações. Jovens, abracem a causa espírita. Jovens, não tenham medo de estudar e de apresentar o Evangelho de Jesus segundo a visão espírita. Abracem essa casa que também é de vocês. Porque amanhã, quando nós voltarmos, reencarnarmos, nós queremos que vocês estejam aqui para nos receber novamente. Então, parabéns a vocês, que Deus abençoe, que proteja e que essa casa continue produzindo esses frutos. Um abraço ao meu querido amigo Fred, essa pessoa fantástica que tem um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a todos os representantes de centros espíritas, os convidados que aqui se encontram. Nós queremos também agradecer a todos os presidentes que passaram pelo Bezerra de Menezes, todos os trabalhadores encarnados presentes. Sem a contribuição valiosa de cada um deles, não seria possível realizar tudo isso. Nós queremos agradecer também ao nosso palestrante, Frederico Menezes, agradecer Francisco de Assis, que nos deu um suporte muito grande, nosso irmão Valdir, que a gente ia juntos aqui, a gente fez tudo isso. Nós queremos agradecer também ao Sistema Jornal do Comércio, que no domingo passado publicou uma nota referente aos 100 anos do Bezerra de Menezes. Nós queremos agradecer, enfim, a todas as casas espíritas, a todos vocês que numa noite de hoje puderam estar aqui conosco, né? E, em nome do Bezerra de Menezes, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Marcos, que é o vice-presidente, lembrando que depois da prece final nós vamos ter um momento com o coral Afague Olinda, né? Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Então, passamos a palavra ao nosso irmão Marcos Monte, que fará a prece final do nosso evento, para continuarmos depois. Boa noite. É muito bom ser
espírita. Quem bebe dessa água nunca deixa. Vamos refrigerar a nossa alma, porque o corpo, essa noite, não está fácil de refrigerar. Refrigeremos a nossa alma e entremos em contato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre Jesus, nesta noite calorosa, nesta festa, bela festa dos 100 anos desta casa de Bezerra de Menezes, te agradecemos por tudo, por todas as oportunidades, pela dificuldade que passamos e pela nossa luta nesta casa. Que possamos continuar firmes nesse trabalho, unidos uns aos outros, para que possamos dar continuidade a esta casa e fazer valer uma festa dos seus 200 anos de vida. Os 100 anos e os 200 anos nada representa. É uma centelha pequena na infinidade daquilo, Jesus, que tu nos tem oferecido. O teu amor, a tua luz, a presença da tua mãe, a presença desses abnegados trabalhadores espirituais que aqui chegam e que nos ajudam, nos auxiliam a cada instante, a cada momento. Que possamos ter paciência uns com os outros, deixar de lado aqueles problemas que desintegram e trabalhar pela união, pelo fortalecimento da doutrina e do movimento espírita. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, amigos dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges para auxiliar a todos nós, para que possamos assim, Bezerra, trabalhar nesta casa, consagrando o teu nome. Muito obrigado por tudo, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Boa noite. Oi? Vou passar aqui a palavra ao nosso irmão Valdir. Boa noite a todos. Na sequência, nós vamos ter a apresentação do coral Afague Olinda. Que ótimo. Como o mundo mais belo será.
E aproveitamos também a oportunidade para parabenizar esta casa, 100 anos de existência, trabalhando em benefício daqueles que se encontram a necessitar, espíritos encarnados e espíritos também desencarnados. Nosso coral espírita Fabiolita, completando 28 anos de existência. E temos como regente o nosso maestro Tiago de Oliveira, que está conosco desde o início. O nosso coral ensaia todos os sábados, Instituto Espírita Allan Kardec, lá de Costa. E se porventura alguém desejar participar ou expressar essa figura para cantar e cantar bem, nós convidamos a quem participar desse trabalho, desse trabalho levar a sala de Jesus através da música. Mais uma vez com vocês, para finalizar o coral espírita Afário hoje. Uma amiga nossa nos falou que nós temos excelentes cantores aqui hoje. Eu fiquei muito curioso, então nós abrimos a inscrição para quem tiver interesse em participar do coral. Primeiro a se inscrever foi o Francisco, então ele está aqui, nosso amigo. E nós gostaríamos realmente de ter certeza disso, então nós iremos fazer uma música que todos conhecem, Oração de São Francisco, e aí eu gostaria que vocês cantassem conosco. Pode ser? Mas é para cantar na verdade, então eu vou parar no meio só para ouvir vocês. Pode ser? E a gente vai convidar a nossa amiga Elizabeth para cantar conosco. Chega para cantar.
belíssimas vozes e o benefício já está escrito aqui, que é aprovado. Bom, é emocionante, 100 anos, são 100 dias, então nós estamos diante de uma casa repleta de pessoas que vieram com o intuito de comemorar esse momento especial. Então, para nós também é um momento de muita emoção e nós gostaríamos de cantar os parabéns para o Senhor. Então, quem vai cantar com a gente? Vamos lá, então. Que Deus continue abençoando esta casa e possa continuar cada dia mais prosperando.